toda vez que a gente se refere a nós o fazemos a partir de uma convicção de que existe uma parte aqui em mim, em você, que de alguma forma tem o controle de tudo. Dê o nome que você quiser. Eu gosto de chamar isso de consciência, que é o lugar onde Deus habita. Gosto sempre de fazer essa ponte religiosa, né? O discurso religioso vem junto com essa compreensão da psicologia, da psiquiatria. No meu cérebro existe aquilo que nós chamamos de consciência, que é o lugar que sabe tudo sobre mim. No meu livro, Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração, se você nunca leu, eu lhe recomendo. É um livro muito bacana. Falando do meu livro, falando que ele é bacana, desculpa. Eu gosto do livro. É um diálogo de um homem com a sua consciência, e a consciência é uma criança. Eu quis dar um significado assim: a criança, ela não tem rodeios. O que ela sabe, ela sabe. Ela não fica dissimulada. Claro, depois ela vai aprendendo a ser dissimulada. Mas você, no primeiro momento da sua vida, você foi absolutamente honesta. Você foi extremamente transparente com o que você sentia e com o que você achava. Depois as pessoas lhe educaram para que você não dissesse tudo, dissesse apenas alguma coisa. Então a gente vai ficando dissimulado à medida que a gente vai sendo educado. Não deveria ser, mas a gente fica educado. Não digo tudo o que eu penso, não digo tudo o que eu acho, porque é uma lisura que eu procuro observar. Então eu estou diante de você, não gostei do seu corte de cabelo. Para que eu vou falar que eu não gostei do seu corte de cabelo, se isso não altera em nada? A não ser que eu tenha muita intimidade com você e eu sugiro, olha, da próxima vez, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que seu cabelo fica melhor assim. E você tem todo o direito de dizer, a cabeça é minha, o cabelo é meu e quem tem que gostar sou eu. Aí você dá um palpite na vida de alguém que você ama, se não. Mas nós temos essa parte de nós que de alguma forma não foi contaminada pela hipocrisia, pelos disfarces que nós costumamos dar. Nós chamamos isso de consciência. Quando essa parte de nós que tem o comando identifica que algo não está bem, ela manda um recado. E de que forma nós temos esse recado? Qual é a febre da doença emocional? O conflito. Se o corpo, quando adoece, precisa nos dar um indicativo de que algo não está bem com ele, uma febre, por exemplo, quando nós não estamos bem emocionalmente, a manifestação chama-se conflito. O conflito é a febre das emoções. O conflito é aquela realidade que lhe coloca um obstáculo entre aquilo que você é com aquilo que você está sendo. Aquele que você é e aquele que você está sendo. Pode ser que aquele que eu estou sendo hoje não tenha nada a ver com aquilo que eu sou na minha essência. Então eu fui assumindo coisas na minha vida que não me diziam respeito, e por ter medo de contrariar alguém, eu fui acatando aquilo como meu, foi ficando para mim, fui assumindo, não fui tendo coragem de dizer que aquilo não era para mim, que aquilo não tinha nada a ver comigo, e de repente aquela situação se avolumou e eu deixo de morar bem dentro de mim. E aí eu fico conflituado. A febre das emoções é o conflito. Fico conflituado, não caibo dentro de mim, não sei como agir, não sei como viver, como fazer. E o conflito, ele se estabelece dentro de nós assim, como uma espécie de espinho no travesseiro. Sabe, como se você tentasse dormir numa cama cujo travesseiro está forrado de espinhos. Toda vez que você deita a cabeça, você sente o espinho. Está desconfortável, não consigo dormir. Às vezes, aquele desconforto vai aumentando. E o que eu preciso fazer? Preciso enfrentar. Preciso pegar esse travesseiro e tirar espinho por espinho e jogar fora para que o travesseiro volte a ser confortável. Na vida emocional acontece a mesma coisa. Às vezes nós vamos permitindo que alguns contextos extremamente desconfortáveis vão ficando
na nossa estrutura de vida, e a gente vai convivendo com aquilo, e a gente vai passando os dias, e a gente vai se adaptando a isso. É como se a gente se adaptasse à doença, como se você se adaptasse à febre. Não, o seu corpo não foi criado para ficar constantemente em estado febril. Aliás, a febre é um desconforto horrível. Você perde o ânimo, você perde a disposição. Você tem que tomar um antitérmico. Mas qual é o antitérmico para o conflito? Qual seria a porção que teria alguma ação sobre esse conflito? O enfrentamento. O que é o enfrentamento? É a capacidade, a coragem que você tem de colocar-se diante daquilo que está sendo desconfortável do ponto de vista das emoções para você. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tão desconfortável em mim? E você tentar identificar. Pode ser que você tenha assumido muita coisa que não era sua, que não era para você, que não tem nada a ver com você, e você foi se adaptando. Pode ser que você tenha estendido aquele relacionamento que você sabe que já acabou há muito tempo. Não existe respeito, não existe amor, não existe solidariedade, só existe a obrigação. Aquele relacionamento pode ser de amizade, pode ser de namoro, pode ser de casamento, pode ser o que for. Todo relacionamento precisa ser purgado. As nossas relações, até mesmo as obrigatórias, você precisa purgar a sua relação com seus filhos todos os dias. Ou se não é todo dia, né? Porque dá a impressão que a gente vai ficar aí eternamente terapeutizando tudo. Seria o ideal. Mas pode ser que você coloque para você a regra de pelo menos uma vez na semana pensar na qualidade dos seus relacionamentos. De que maneira você está levando adiante os vínculos que você tem. E você identificar os conflitos que existem em cada relacionamento. Inclusive, aquele relacionamento que não passa por uma outra pessoa, mas que passa por uma escolha. O trabalho que você tem, por exemplo. O trabalho não é uma pessoa, mas é uma escolha que você fez um dia. E pode ser que o seu corpo, as suas emoções estejam tentando lhe mostrar que esse trabalho é um lugar de infelicidade para você, que você ficaria muito mais feliz e muito melhor se você até ganhasse menos, mas estivesse trabalhando em algo que lhe realizasse. Tá bom, mas aí você pode dizer para mim, padre, e a estabilidade que eu alcancei? Você precisa pesar isso, inclusive para ter direito de escolher pela estabilidade, sabendo que ela pode ser um aprisionamento para você. Mas até escolher a estabilidade, mesmo sabendo que ela lhe faz mal, precisa ser uma escolha. Esse conflito precisa ser sanado, precisa ser ouvido. Tá bom, eu chego à conclusão de que eu sou infeliz no meu trabalho, mas eu fico por causa da estabilidade. Mas você então fez o enfrentamento. Você chegou à resposta. O que é cruel é quando você não chega a uma resposta, mas você fica naufragada o tempo todo nas enormes ondas do seu descontentamento. Eu não ficaria num lugar, mesmo que me desse estabilidade, estando eu infeliz. Mas as outras pessoas têm o direito de viver isso. Sim, até para ser infeliz as pessoas têm o direito. E eu sei que às vezes é difícil a gente olhar isso e permitir que o outro seja infeliz. Quantas vezes eu quis mudar a cabeça das pessoas que eu amo, porque eu queria a felicidade para elas? Porque elas naquele momento não queriam o mesmo que eu, e eu precisava de alguma forma ficar bem com a opção de não poder interferir mais. Tá bom, a vida é sua, tudo o que eu tinha de dizer eu já disse, inclusive vou parar de falar, para não ficar aquela coisa desagradável também para mim, de ficar eternamente dizendo a mesma coisa, mas a partir deste momento viva o seu conflito e decida. Se é isso que você quer, então tá bom. Até para você ser infeliz você tem o direito. Até de ser infeliz você tem o direito. E eu não posso interferir na sua escolha. Mas é bom que essa escolha tenha passado pelo enfrentamento. Eu enfrento os meus conflitos.
Eu não deixo para amanhã. Tá bom, esse amanhã, minha gente, eu não preciso ler literalmente, compreender literalmente. Às vezes o amanhã é mês que vem, ou depois dessa pandemia. Eu cheguei à conclusão de que, muitas pessoas já concluíram isso antes de mim. Eu assumi isso para mim como uma regra de vida, que eu nunca posso tomar uma decisão importante quando eu estiver muito feliz ou quando eu estiver muito triste. Decisões importantes só devem ser tomadas quando eu estou no equilíbrio das minhas emoções. Nem tanto lá, nem tanto cá. Para mim tem dado certo. Às vezes eu passo por momentos difíceis em que eu quero reagir imediatamente. Eu penso, para que eu vou reagir a isso agora? Se a vida ainda está trabalhando. A vida ainda está trabalhando. Quantas coisas eu achei que eu tinha a compreensão delas e de repente eu percebi que não tinha nada e o tempo me mostrou, meu Deus, que ilusão a minha. Pensar que eu tinha resposta para aquilo e não tinha. Às vezes eu achei que eu estava enxergando a verdade, não era. Era um equívoco. O tempo veio e desmentiu, então hoje eu tenho tido muita paciência comigo. Muita paciência, preciso ter. Porque senão a minha vida será pautada a partir dos impulsos. E eu não posso ser impulsivo. Eu cheguei à conclusão de que, para mim, a impulsividade me coloca num contexto de muita burrice. Burrice racional e burrice emocional. Padre Fábio, sempre sofri muito na vida. Na escola, no meu grupo de amigos, sempre fui muito ridicularizado. Talvez pelo meu porte físico, que dificultava sempre as minhas atividades no esporte, as minhas atividades com os meus amigos. E mesmo tendo emagrecido muito, ainda continuo sofrendo do mesmo jeito. Como é que posso me livrar deste papel, Padre? Cansei de ser o bobo da corte e hoje sinto que estou ficando solitário à medida em que não me disponho a cumprir mais o papel que antes eu cumpria. Gente, o que é interessante no questionamento do Júnior, isso vale para muita gente, é o seguinte: todas as vezes que nós estabelecemos relações sociais, a gente acaba distribuindo papéis, né? A gente acaba exercendo um papel e os outros que estão do nosso lado, assim como o Júnior fez o papel de bobo da corte, fez com que ele criasse dentro dele esse personagem e o levasse adiante. Por quê? É muito interessante isso. Nas relações sociais que nós estabelecemos, um papel sustenta o outro. Quando a gente, por exemplo, ridiculariza alguém e a gente está em grupo, ridicularizar o outro faz a gente sentir-se bem com a gente mesmo. Já observou isso? E aí você percebe que no momento em que você ri de alguém, o outro está prestando um papel social, isso é, está mantendo a sua alegria, está mantendo a sua satisfação. Isso é terrível, mas é uma realidade que acontece o tempo todo. Tanto é que nas relações familiares, a psicologia nos ajuda a entender isso, que o tempo todo nós estamos exercendo um tipo de papel. Por exemplo, você tem na família o bem-sucedido, mas você também tem o mal-sucedido. Você tem aquele que alcançou o sucesso, mas você tem a vítima. E muitas vezes a vítima é mantida na relação com aquele que é bem-sucedido, porque lamentavelmente as relações humanas sempre passam pela comparação. E sempre aquele que está numa situação favorável acaba desempenhando esse papel social, que pode ser não só dentro da família, mas pode ser também no seu grupo de trabalho, onde quer que ele esteja. É por isso que quando a gente fala de relacionamentos, a gente precisa ter muita consciência e clareza, e por isso a gente precisa aprofundar sempre mais as questões humanas, para a gente começar a identificar duas coisas importantíssimas. Qual é o papel que eu presto nas relações? Como é que as pessoas me interpretam? E depois, como é que eu permito que elas me interpretem? Porque uma coisa é você ser ridicularizado uma vez e você aceitar.
Outra coisa é você ser ridicularizado a vida inteira e isso tornar-se importante para você manter o vínculo com as pessoas. E muitas vezes a vítima é mantida assim. O bem-sucedido faz questão que a vítima esteja sempre do seu lado, porque é o melhor jeito que ela tem de se sentir bem-sucedida. Como é que uma pessoa vai se sentir bem-sucedida se ela não estiver se comparando com alguém? Não é verdade? E às vezes essa comparação, ela acontece o tempo todo e a gente não percebe que está acontecendo. Dentro de casa, por exemplo, Júnior, não é só na sua relação com seus familiares, com seus amigos, o tempo todo você também presta um papel social. Agora, meu amigo, você precisa tomar cuidado, porque você é que está permitindo que esse personagem vá adiante. E é você que o criou e é você que terá que destruí-lo. Não são os seus amigos que vão mudar em relação a você, mas é você que tem que mudar, primeiro, diante de você mesmo. Como é que você se interpreta? Porque se alguém um dia achou que você era o bobo da corte, porque você era o mais gordinho, mais engraçado, mais isso, mais aquilo, hoje você precisa começar a identificar dentro de você que já passou essa época, que você não tem que levar esse fardo adiante. Isso acontece muito dentro das nossas casas, dos nossos grupos, quando você percebe que uma pessoa tornou-se prisioneira daquilo que ela permitiu que os outros fizessem dela. E é pavoroso isso, pavoroso. E nas relações familiares, muitas vezes o nosso irmão fracassado ele é mantido por nós que somos bem-sucedidos. Porque no momento em que nós alimentamos a relação de dependência, então eu cuido dele o tempo todo, eu dou tudo aquilo que ele não tem, eu faço de tudo para que ele se sinta um pouquinho melhor naquele fracasso que ele está vivendo, eu acabo mantendo-o no fracasso. E é por isso, aí a gente entende um pouquinho aquilo que a gente diz, que pai que fica bajulando demais os filhos, dando tudo o que eles querem, protegendo-os da vida. Uma coisa é você educar para a vida e para a coragem, outra coisa é você proteger o filho o tempo todo, impedindo que ele cresça. O que você faz é justamente isso, você cria já um filho fracassado, porque você não o prepara para as dificuldades da vida. Então fica aquela relação de criar dentro do filho um personagem, que é o filho que você queria ter, um filho sempre preso a você, um filho sempre dependente. Não é para isso que a gente tem que educar os filhos da gente. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente identificar qual é o papel social que nós estamos exercendo dentro de casa e fora de casa. Isso é uma questão de conduta, de você descobrir se aquilo que você vive de fato é o mais honesto que você pode viver. Ninguém nasceu para ser bobo da corte. E nós muito facilmente elegemos esses bobos da corte, né? Porque a gente precisa deles. A gente precisa ter sempre o ridículo do nosso lado. E aí a gente tem que tomar cuidado. Inclusive dentro do seminário isso é muito comum. O lugar onde a gente é educado, posso dizer, que vivi a vida toda no seminário, a gente corre o risco de ter sempre aquele mais bobinho, que todo mundo faz de mais bobinho e vai ficando mais bobinho, mais bobinho, mais bobinho. O tempo passa e ele não aprende a não ser outra coisa senão não ser o mais bobinho. É um crime que a gente comete com eles, porque quando a gente permite que uma pessoa esteja cumprindo esse papel, é aquele bonzinho que todo mundo faz dele o que quer, não significa que a gente vai extrair a bondade dele não, e retirar, seja mal agora, não é isso. Significa que nós vamos dizer e lutar para que ninguém seja limitado a ser apenas este bobinho. Não, é disponível, mas também não será bobo de todos, né? É aquele que vai ficar sempre disponível, mas então vamos descobrir um jeito de fazê-lo crescer a partir dessa disponibilidade para que isso não se torne um fardo para ele com o tempo. Isso é muito natural acontecer. Realmente você precisa tomar consciência daquilo que você permitiu que os outros fizessem com você. E não é esperar que os outros mudem não, meu filho. Ninguém vai mudar, tá bom? O papel que você exerceu já está decorado por eles. Quem tem que mudar o roteiro do filme, da história, é você. Porque na sua vida, quem manda, quem é o diretor, quem é o escritor, o roteirista, é você. Só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto que eu me refaço, o tanto que eu fico mais inteiro através deste programa, através de tudo que Deus já me permitiu viver aqui nesse território, através de vocês que me recebem em casa, e toda quarta-feira me dão a oportunidade de ser padre, de poder partilhar a minha vida, de poder refletir a vida dos outros aqui de uma maneira respeitosa, tornando-a matéria-prima da nossa evangelização.
Aí volta a música, o porquê de estar dizendo tudo isso, né? Seja o meu melhor amigo. Isso me comove. E eu acho que esse é o maior desafio que eu vivo como homem e também como padre. Porque eu quero que Jesus seja o meu melhor amigo, sim. Porque eu aprendi que se eu estiver próximo a Ele, ser melhor amigo dele, eu vou respeitar o que Ele me pede, porque a gente trata um melhor amigo assim. Sobretudo quando você sabe que o seu melhor amigo é muito melhor que você. Quando ele tem muito mais lucidez que você. Quando ele tem muito mais história que você. Ele é meu melhor amigo. Eu quero ficar parecido com ele no meu dia a dia, porque eu acredito que a qualidade do meu ministério depende dessa semelhança. Eu quero ter a mesma disponibilidade que ele teve. Eu quero viver parecido com ele na sua capacidade de amar, na sua capacidade de acolher as pessoas. E poder dizer para ele todos os dias, em todos os momentos da minha vida: Senhor, eu estou aqui. E se o Senhor precisar deste pobre homem hoje, age através de mim, age através dele. E seja o meu guardião. Me proteja de todos os males, me proteja de todos os excessos, me proteja de tudo aquilo que pode retirar a minha inteireza, me proteja de todos aqueles que não me amam do jeito certo, me proteja de todos aqueles que de alguma forma querem banalizar quem eu sou e a riqueza do ministério que o Senhor me confiou. Faço essa partilha porque essa alegria que hoje me invade, essa alegria que hoje me convoca, alegria é sempre uma convocação, né? Eu quero repartir com você para que você também sinta-se convocado por ela. Pela alegria que brota de ser amigo de Jesus. Eu sei que às vezes a gente compreende a religião como obrigações, né? Como situações que nos obrigam a fazer isso, a fazer aquilo. Não, esqueça isso. Nós aqui na Canção Nova queremos vivenciar e experimentar isso na nossa vida e depois convencer aqueles que nos assistem, aqueles que nos leem, aqueles que nos escutam, que ser amigo de Jesus não é um fardo, pelo contrário, é um privilégio. E que ter Jesus como melhor amigo é uma garantia de que nós seremos bons amigos dos outros também. Porque toda vez que nós fazemos a experiência de ter Jesus como o melhor amigo nosso, nós ficamos mais atentos à maneira como nós somos amigos dos outros. Eu sei que neste tempo tão marcado pela falta de confiança, pela falta de fidelidade, né? Às vezes eu encontro tanta gente traída, machucada, confiou em alguém, e aquele alguém em quem ela confiava traiu a confiança, não foi fiel, contou aquilo que era tão particular, aquilo que era segredo sagrado, né? Segredo sagrado, bonita a junção das duas palavras, né? Banalizou o sentimento. Eu sei que neste tempo onde nós estamos tão à mercê da violência do outro, não estou falando da violência física, não. Estou falando da violência que invade, que atenta contra aquilo que é sagrado para nós. Tantas pessoas estão hoje sendo violentas contra os valores que nos fazem pessoas. Ter essa mística. Eu sei que as pessoas vão nos trair, mas se a gente for melhor amigo e deixar que Jesus seja o nosso melhor amigo, eu digo agora e quero dizer isso sempre, o meu melhor amigo é Jesus. Porque é Ele que me salva todos os dias, é Ele que me reconcilia, é Ele que me recebe de braços abertos, mesmo estando eu tão ferido, tão machucado, tão pecador. E quero que Ele seja o meu melhor amigo. Como? Eu quero que Ele seja a minha referência o tempo todo. Eu quero que Ele seja o meu caminho, eu quero que Ele seja a minha verdade. Ricardo Sá, agora há pouco, tuitava e falava sobre isso, do valor da verdade. Como é bom a gente lidar com a verdade, por mais dura que ela seja. E Jesus não trabalha com a minha mentira e nem está disposto a me receber quando eu quero mentir para Ele. Porque com a mentira Ele não pode fazer nada na minha vida. Por isso só me resta ser verdadeiro diante dEle. Esparramar as minhas misérias sobre a mesa e ter a consciência de que Ele acolhe tudo isso, desde que seja a minha verdade.
ser melhor amigo dele e permitir que ele seja o nosso melhor amigo. É a gente estabelecer esse vínculo, minha gente, que não nos deixa ficar paralisados. O crescimento espiritual é isso, é avançar na amizade com Jesus. E porque sou amigo dele, me interesso pela vida dele. Não é obrigação eu ler a Sagrada Escritura. Não é obrigação eu participar da missa todos os domingos. Não é obrigação eu fazer a minha oração diária. Não. É privilégio. Porque quando rezo, quando faço a leitura dos evangelhos, quando participo da Eucaristia, eu tenho a oportunidade de estar a sós com o meu melhor amigo. A religião é isso. Eu gosto de dizer isso. Orar é a gente estar em audiência particular com Deus. É a gente ser recebido em audiência particular por aquele que tudo sabe de nós. E ali, naquele momento de intimidade, a gente ter a oportunidade de partilhar o nosso coração, de partilhar as nossas dificuldades e de entregar a Ele, na certeza de que Ele não vai banalizar, nem tampouco desconsiderar o que nós entregamos a Ele. Porque o melhor amigo, o verdadeiro amigo, sabe nos respeitar. E eu gostaria de lhe convidar neste programa, e a partir deste programa, você também trazer a mística dessa amizade com Deus. Crescer na fé é você crescer na amizade com o Senhor. Orar é você estabelecer oportunidades de crescimento no Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos, porque a religião nos propõe, não é outra coisa senão dar passos na direção do amadurecimento dessa amizade. Uma amizade madura é sem dúvida fruto de muito esforço, de muito labor. A gente não fica amigo íntimo da noite para o dia. Pode até ter facilitadores, a gente tem muita coisa em comum, mas a confiança é um elemento que se dá aos poucos. E essa confiança que nós precisamos ter em Deus, ela também se dá pelo processo de se aproximar deste Deus e de tentar conhecê-lo, através de tudo aquilo que está à nossa disposição, através de tudo aquilo que a igreja nos entrega como um tesouro de salvação, que nós vamos aos poucos descobrindo. Eu sei que você tem muitas dificuldades na sua vida, eu sei que às vezes a solidão é pesada, eu sei que às vezes você não tem alguém para telefonar ou bater na porta e pedir que lhe ajude. Não perca tempo. Faça da sua experiência com Jesus uma experiência de amizade, para que você tenha nele essa oportunidade de dividir o que você é, o que você sente. Aproxime-se de Deus e faça com que cada vez mais a sua proximidade com Ele gere uma amizade fecunda. Para que você também tenha o direito de cantar essa música, quem sabe todos os dias, ainda que seja um trechinho dela, e implorar e solicitar para que o seu processo de fé saia da esfera da obrigação e entre na esfera do direito, do privilégio. Eu me recordo que essa foi a primeira teologia que eu tive a oportunidade de aprender, e foi com minha mãe. Quando eu perguntei para ela o porquê da imagem do coração de Jesus ter o coração para fora. E ela me disse de maneira muito simples, e nunca mais saiu de mim: meu filho, é porque ele não tem nada a esconder. E depois, quando eu tive a oportunidade de ser educado na fé, sob a influência dessa mulher, que já trazia em si as marcas do coração de Jesus, e interessante, quanto mais eu vejo minha mãe envelhecer, mais eu identifico nela as características de Jesus. Uma mulher que está cada vez mais parecida com o coração do meu mestre. Eu fico muito honrado de ser filho dela e de ter aprendido com ela essa devoção também. O coração de Jesus que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha história, depois da minha formação como padre,
Tive a graça de fazer os meus estudos lá, na congregação do Sagrado Coração de Jesus. E mais do que estudar, tive a oportunidade de aprender essa mística no meu dia a dia, de apreendê-la com uma proposta muito concreta de ser gente. Porque se tem uma riqueza que a congregação me fez possuir e que jamais sairá de mim, é a oportunidade de amar Deus na experiência humana que faço. Eu não cresci num meio teológico alienado. Eu não estudei num meio alienado. Não. A espiritualidade do coração de Jesus dentro da congregação é muito encarnada. E tive a graça de aprender o que é essencial para mim hoje como padre, que é a oportunidade que eu tenho de amar o ser humano, as questões humanas, à luz do coração de Jesus. E hoje eu vivo o meu desafio como padre, como cristão. Eu não dissocio as duas vocações em mim, porque é no mesmo pacote que eu preciso dar conta das duas. Eu preciso ser cristão nas minhas atitudes. Eu preciso ser cristão nos meus pensamentos. Eu preciso ser cristão nas minhas palavras, nas minhas escolhas. E quanto mais eu conheço o coração de Jesus, que é o parâmetro para as minhas escolhas, maior é a oportunidade que eu tenho de vasculhar as minhas incoerências, os lugares onde eu ainda não sou devidamente cristão, e ali, à luz dele, que me ama mesmo quando sou pecador, ter a oportunidade de corrigir os meus erros, ter a oportunidade de tornar-me um ser humano melhor. E eu lhe convido, você que também, de alguma forma, participa dessa espiritualidade, já que a igreja é misericordiosa a partir do coração de Jesus, e nós estamos sendo convidados a viver uma igreja misericordiosa neste ano, ano da misericórdia, a gente abrir esse mês do coração de Jesus com o compromisso de tornar o nosso cristianismo mais concreto, mais vivo e mais coerente. E hoje, para ajudar a refletir esse início do mês do coração de Jesus, ele que também é padre do coração de Jesus, que é o grande responsável por muita coisa na minha vida, eu sempre digo que eu não tenho o direito de dizer o meu nome sem me recordar do nome dele. Me abriu portas, me deu oportunidades, tornou-se uma pessoa que de fato me amou no momento que eu precisava ser amado, me orientou no momento que eu precisava ser orientado, para que hoje eu pudesse exercer o meu ministério com meus erros. Meu querido amigo Padre Joãozinho, vem cá, meu professor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tudo bem? Christian. Boa noite, seu Christian. Oi, Cris. Tudo certo? Esse piano aí, maravilhoso. Padre Joãozinho, como é que o senhor vive no seu dia a dia os desafios de ser um padre do coração de Jesus e ensinar esse povo essa mística? Porque é tão simples, né, padre? Mas ao mesmo tempo o mundo tem sido tão contrário à mística do coração de Jesus, à mística da misericórdia. Como é que você hoje vive isso no seu dia a dia? Sabe, Fábio, existem coisas que parecem óbvias e a gente... parece que a gente nunca viu e depois que vê, parece que vê sempre. É como aquela pessoa que você não conhecia, de repente você vê a primeira vez e aí você não para de ver, né? Toda depois, hora né? parece que você vê a pessoa e descobre até que já esteve com ela na mesma escola, não sei o quê. E a espiritualidade do coração de Jesus é tão comum, tão cheia de saberes que todo mundo sabe, mas de repente eu observei o lado aberto de Cristo na cruz e comecei a observar que aquilo tinha um sentido para o meu xará, o apóstolo João, que ele ficou olhando lá, tá, no João 19, né? Ó, o lado estava aberto porque um soldado chegou, ele é insistente, né? Transpassou o lado com uma lança, saiu sangue, saiu água, aquele que viu dá testemunho, o testemunho dele é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade. Olha quanta insistência. Eu escuto falar disso desde que eu era criança, quando entrei no seminário. Você também deve ter feito a mesma experiência, né? Coração de Jesus a partir da mãe, né? Exatamente. No seminário, 1976 eu entrei, né? Com 11 anos.
Era uma criança. Outro dia uma pessoa me perguntando, como é que você conheceu o Padre Joãozinho? Eu conheci ele seminarista com a mão queimada. É verdade. Eu estava fazendo minha viagem de férias na 8ª série, a gente ganhou um presente do Padre Aurélio, na época. Ele nos trouxe de Kombi para conhecer o mar. E eu me lembro quando eu cheguei no conventinho, o senhor estava lá. Foi com limão. Queimou com limão, isso mesmo. Limão no sol. É. Mas, e então, de repente, eu me dei conta que amar é abrir. Olha que simples, coisa óbvia. Hoje eu olho para isso, mas é verdade. Amar é abrir a mão, abrir a mente. Porque a palavra amor e o coração é a metáfora do amor íntegro e integrado, do amor inteiro, do amor não aos pedaços, né? Do amor honesto, do amor verdadeiro. O amor, ele é uma palavra tão comum que significa tudo, ou seja, não significa nada. Muita gente confunde com paixão, até com tempero de comida. Né? Tudo é amor. Não é? Mas o que é amar? E aí tem aquele poema de Camões. Né? O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha em se perder. É a frase de Jesus. Quem quiser ganhar vai perder, quem aceitar perder vai ganhar. Ou seja, amar é abrir. E aí foi que eu fiquei vendo esse negócio de amar é abrir, e vi que para abrir a mão tem 5 dedos, e eu pensei, será que quais são os segredos do amor? E aí que veio a ideia de escrever um livro sobre os 5 segredos do amor. E quais são eles, padre? Então, na verdade, estamos lançando agora, né? Acabou de sair. Fresquinho. Acabou de sair. Aliás, uma parceria da editora Petra com a Canção Nova. Canção Nova. Você pode adquirir através do site da Canção Nova. Se você ligar aqui, por exemplo, agora, neste momento, você já aproveita e faz a encomenda do seu. 0 Operadora 12 3186 2600. Embora você encontre esse livro em todas as livrarias do Brasil, se você compra diretamente da Canção Nova, você está ajudando a manter essa obra no ar. Olha, Fábio, os 5 segredos do amor. Você escreveu quando esse livro? Que situação foi? Esse ano. Na verdade, esse livro... Isso é um pouco o desdobramento do mini-sermão, não? Também. Teve inspiração lá também? Também. Tem um pouco do mini-sermão, tem um pouco de 20 livros que eu queria escrever e nunca escrevi, que são os remédios essenciais para uma vida equilibrada e feliz, as leis da atração, muito do magistério do Papa Francisco, que fala que é uma igreja de portas abertas, e aquele negócio ficou na minha cabeça. Amar é abrir. Eu tinha lançado aqui pela Canção Nova as 7 virtudes do líder amoroso, né, que é sobre amabilidade, e depois, amorosidade, depois como liderar pessoas difíceis, sobre amabilidade, o primeiro passo para o sucesso, que é um jeito de falar do amor, mas esse negócio, o que é mesmo amor? Objetivamente, amar é abrir. Então eu fiquei pensando assim, será que o amor tem um código, ou tem alguns códigos, tipo uma senha, né? Qualquer lugar onde a gente chega, o pessoal pergunta... Primeira coisa que a gente quer, né? Qual é a senha? Para nos dar acesso a alguma coisa. Né? E será que o céu também tem uma senha? Né? Sei lá, eu fui procurar na Bíblia, e no livro eu conto essa história. Né? Então, quantos caracteres teria a senha para alcançar uma vida equilibrada, feliz, saudável, amorosa e amável? Eu cheguei à conclusão que são 5. Davi tinha 5 pedrinhas naquela sacolinha, com uma delas ele venceu Golias. Ali a Bíblia começa com 5 livros do Pentateuco. Jesus tinha 5 chagas. Esse negócio de 5 é muito recorrente. Né? A palavra Jesus tem 5 letras. David tem 5 letras. Então, esse número na Bíblia é muito eloquente. Tanto que é a união de 3, que é o número de Deus, com 2, que é as 2 naturezas de Cristo. Em muitas imagens de Jesus, ele aparece assim, né? E os orientais fazem o sinal da cruz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ou seja, a Trindade. E aí eu fiquei pensando, mas será que Jesus não deu uma chave? Será que ele não deu uma dica? E um mestre da lei chegou para ele e perguntou assim, qual é o código para entrar no céu? Qual é o mandamento maior? Qual é o resumo da Bíblia? E ele disse, escuta, é a primeira palavra. Em hebraico é Shema, atenção.
se abre. Não é? O segredo é o seguinte: amar, primeiro código. Segundo, a Deus. Terceiro, sobre todas as coisas. Quarto, e ao próximo. Quinto, como a si mesmo. É um sinal da cruz e um sinal da luz. Eu agora tenho feito assim, ó, com a mão fechada no meu coração, e eu abro para lembrar que amar é abrir o coração, a mente, os ouvidos, enfim, abrir minha vida, abrir os braços, não é? E nessa dimensão de abertura, me abrir a totalidade que é Deus, onde eu encontro um Pai. Me abrir a natureza, que é um jardim criado por Deus, maravilhoso, com o qual eu devo viver uma relação de intimidade com a criação, é maravilhoso, né? Tomar um banho e conversar com a água. São Francisco de Assis nos ensina isso, né? Louvado sejas, meu Senhor, pelo vento, pelo ar. Ai, que bom, estou respirando, estou vivo, não é? E ao próximo, onde eu encontro Jesus. E como a si mesmo, Santo Agostinho dizia, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, o Espírito Santo habita em mim. Então eu encontro Deus no reflexo das coisas, eu encontro Deus no céu, que é Pai, encontro Deus no outro, que é Jesus, e encontro Deus em mim mesmo, que é o Espírito Santo. E eu fui pesquisando esse negócio, e tudo isso está no livro, com desenhos e tal, para explicar, que essa era a graça original. Aí a vida tinha graça. E o paraíso era o equilíbrio dessas dimensões que me deixavam íntegro e integrado com essas 4 dimensões, que terminava numa quinta, que era a integridade, o eu total, não é? Mas como no meio do caminho sempre tem uma pedra, não é? O ser humano ouviu a voz errada, ouviu a pessoa errada, não é? E inverteu a coisa. O que devia estar embaixo foi lá para cima, se tornou Deus, as coisas começaram a determinar a vida humana, e Deus que estava lá em cima foi para o lado, então quiseram ser iguais a Deus, e o irmão que estava do lado foi para baixo, então virou coisa. É o estupro, não é? Que está em voga agora, né? Irmão que massacra irmão. E aí aquela dimensão do eu mesmo, você trabalha isso naquele livro, Quem me roubou de mim, não é? Esse é novo também. Né? Tem uma nova edição, né? Com a cara nova, Qual? O sofrimento bater à sua porta. Eu me perco. Eu perco a minha identidade. Ou seja, anulo a minha identidade original. O ser humano lá naquele mito de Gênesis 1 a 11 é interessante porque ele narra esse mapa, né? Mapa da felicidade e também o segredo da infelicidade. Então, quando Deus chega no jardim e quer conversar com os nossos primeiros pais, eles estão maquiados, eles estão mascarados, eles estão vestindo roupas. Aquela nudez maravilhosa, original, né, se perdeu. Teve que inventar a hipocrisia. Mil coisas. Para não ter contato com essa nudez. E aí eu estou agora desenvolvendo uma ideia, Fábio, e está no livro também a intuição original, que é a lei da atração. Então, eu percebi que para cada uma... É um capítulo daqui, né? A lei da atração. As leis da atração estão nessas 5 dimensões. Aqui no livro eu trato de cada um dos 5 códigos, não é? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Depois, apenas para resumir, lá no final eu percebo como Maria viveu essa integridade de maneira perfeita e como houve quem roubasse a senha do céu. E essa ideia, eu tenho que dizer aqui, eu também roubei de um bispo argentino chamado Dom Virgínio Bressanelli, que foi superior-geral da nossa congregação. Ele pregou um retiro esse ano aí em Atibaia e eu participei. E a certa altura ele disse, vocês já perceberam que poucas pessoas chamaram Jesus de Jesus? Eu parei para pensar. Eu falei, sabe o que é verdade? Dos apóstolos, nenhum chamou ele de Jesus. Mestre, Rabi, Senhor. O cego Bartimeu chamou Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Só gente lascada. Até o demônio na sinagoga de Cafarnaum chamou ele de Jesus. Disse que ele sabia quem ele era. E o bom ladrão, na cruz falou, Jesus. Quer dizer, meu Deus Salvador, Yeshua, lembra-te de mim quando estiveres no céu. E esse é o código. Jesus. Jesus é o nome que os primeiros cristãos repetiam sem parar.
sinceramente, ouvir esse vídeo até o fim é quase um ato revolucionário hoje em dia. Obrigado por você ficar aqui até o final. Comenta o que ficou com você, dá uma olhadinha nos links da descrição. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso agora. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tenho uma dúvida, padre. No decorrer de nossas vidas, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que, pela nossa natureza humana, não conseguimos gostar. Quero saber, qual é a atitude correta que devemos tomar? Fingir que amamos essas pessoas e, em certas oportunidades, causar o mal às mesmas, ou ignorá-las como se nunca tivessem existido em nossas vidas? Obrigado. Minha filha, nenhum dos dois, né? Pelo amor de Deus. Fazer um mal sem que ela perceba que você está fazendo mal, não. Primeiro a gente precisa identificar o seguinte, que a vida, a aproximação, ela se dá a partir de duas regras. Quando eu encontro uma pessoa, quando sou visitado por uma pessoa, ainda que seja por um e-mail, por uma palavra, por uma carta, você vai ter uma reação natural de simpatia ou de antipatia. O que é? O que é a antipatia? Quando você percebe que não existe um vínculo natural de aproximação entre você e aquela pessoa. Por que a gente tem simpatia por umas pessoas e não tem por outras? É um mistério, minha filha. Não sabemos identificar isso. Isso é sensorial, não sei. Passa por mim, eu encontro pessoas que eu gosto, que eu tenho vontade de me aproximar, e passa por mim outras pessoas que não. Que eu não tenho aquela aproximação natural. Isso faz parte da vida. Os agrupamentos humanos, eles nascem assim, né? A gente faz a opção, os amigos você escolhe. É diferente. A partir da simpatia que você tem, por causa do parentesco espiritual, eu gosto de dizer isso, eu acho que quando a gente ama alguém, ainda que você não tenha motivos para isso, você gosta naturalmente daquela pessoa, você gosta de ouvi-la, você gosta de estar com ela, é porque existe um parentesco espiritual natural. Agora pode ser que isso não seja recíproco, então cuidado, porque às vezes você fica insistindo num parentesco que só tem do seu lado. Volto a dizer, a amizade é uma escolha, você escolhe os seus amigos. Parente não, por exemplo. Você não escolheu seu irmão, você não escolheu sua mãe, você não escolheu seu pai. Só que dentro da nossa casa, a gente tem que conviver. Então nós precisamos buscar os recursos para nos ajudar a vencer essa antipatia natural. Por quê? Porque ele é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E se eu não tenho um movimento natural de amor e de carinho por essa pessoa, por causa da minha situação, por causa da minha proximidade, eu vou ter que buscar contornar e pedir a Deus a graça, né, através de oração, através de uma postura amorosa que você vai ter, de um cuidado maior que você vai ter com aquele relacionamento que é mais difícil. Minha gente, é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que isso não existe, mas existe. Às vezes a mãe tem isso com o filho. Às vezes a mãe, por mais que ela diga que não, ela tem um movimento mais natural em relação a um filho do que a outro. Então é aí que vem o cuidado. A mãe não tem o direito de protelar filho nenhum. São filhos e você vai ter que, de alguma maneira, suprir a necessidade de amor que esses filhos têm. Agora, você vai ter que viver esse conflito interior aí, de como é que você vai administrar a sua preferência. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe a preferência. Estou aqui para refletir que quando eu identifico que eu naturalmente prefiro alguém dentro da minha casa, eu preciso tomar cuidado para que essa preferência que eu tenho por aquela pessoa não venha anular ou prejudicar a minha capacidade de amar os outros. Então tá bem, os seus amigos você escolhe, você vai ser norteada por essas regras de antipatia e simpatia.
Tá bom, padre, mas e dentro do meu trabalho? Eu não tenho como escolher as pessoas que ficarão na mesma sala que eu. A regra vale para a mesma situação. A regra tem que valer. Por quê? Eu preciso diminuir esse estresse que me causa. Gente, conviver com antipatia causa um estresse danado em nós. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe o quão é difícil ter que lidar com uma pessoa que você não engole. Parece que tudo que ela fala te agride. Parece que a maneira como ela se porta te incomoda. São situações humanas que muitas vezes nós não temos controle. Eu particularmente eu reconheço em mim o que muitas vezes me afasta de pessoas. Minha filha, quer me mandar embora é me cobrar. Aquele dia você me viu. Não. Eu faço isso com o outro e não tolero que façam comigo. Eu acho que tudo é natural. Eu ser cobrado de uma obrigação que eu tenho, tudo bem. Agora, ser cobrado de afeto, ser cobrado disso, daquilo, estou fazendo a minha confissão, é defeito meu, Eu não tenho facilidade de lidar com gente assim. Eu gosto de relacionamentos naturais, onde não existe forçação de barra e nem tampouco existe o exagero. Eu sou assim. Nasci assim, cresci assim e me aproximo naturalmente de quem me trata assim. Pronto, esse é meu jeito de ser. Essa é a minha dificuldade. Agora você tem que saber quais são as suas. O que te aproxima e o que te afasta. E descobrir ali naquele ambiente de trabalho o que você precisa fazer para que você diminua essa dificuldade e que você comece a estabelecer laços. Que você precisa trabalhar com aquela pessoa. Aí entra a regra da sobrevivência, que não passa pela falsidade não, viu? Eu acho que é até natural, e eu acho que seria até muito interessante você ter coragem de dizer, sentar com aquela pessoa e falar assim, bem, você já deve ter percebido que nós temos dificuldades de relacionamento, né? O que nós podemos fazer para um ajudar o outro? Porque é natural que às vezes ela tenha dificuldade também. E quando nós temos essa clareza, quando a gente tem essa facilidade de esclarecer esses aspectos, a gente já dá um passo na direção do acerto. Porque às vezes a gente erra, é porque o outro erra com a gente e a gente erra com o outro, é porque a gente ainda não conseguiu esclarecer isso. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não
é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida, a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito
que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor, porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado, no momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o Padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim, sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida, e eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do Padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar, ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda, eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo, mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Que quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente.
É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça. E aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles, sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho,
ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. O que fazer quando o passado não quer passar? Sofri uma traição e não tenho conseguido mais me reerguer. Sandra, minha filha, o passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando, primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, não é? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Não, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você.
Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidada. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro o risco de transformar isso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. E é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo, porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.